Olá, pessoal, tudo bom? Hoje eu trago a doutora Maria Cristina, advogada parceira aqui do Viver Melhor em Portugal. Nossa, hoje ela vai responder muitas perguntas que vocês fizeram, tem muita gente ansiosa por esse vídeo. Então, vamos começar para não ficar muito longo, né? Primeiramente, muito obrigada por estar aqui Eu que conosco. agradeço também aqui a oportunidade e a participação. Ai, muito obrigada. Tenho certeza que vai ajudar muita gente, né? Muitos brasileiros que estão querendo vir morar em Portugal. Então vamos começar, porque vai ter bastante informação nesse vídeo, né? Acho que assim, Uhum. um mix de informações, né? Eu vou deixar as perguntas aqui para vocês darem uma olhada. Foi nos stories do Instagram, fiz também no grupo secreto do Facebook, enfim, muitos seguidores, muita gente mesmo com muitas questões. Algumas parecidas, por isso que nós não vamos responder todas, não daria também, né, para a gente responder todas. Mas vamos começar então pela Isabela Monteiro, tá? Ela quer saber o seguinte: quero muito mudar para Portugal. Eu tenho intenção de estudar e trabalhar, mas os meus pais são aposentados e têm interesse em viver em Portugal também. Mas eles têm muito receio quanto à aposentadoria deles. Como que funciona a mudança de moeda nesse sentido com relação aos impostos? Então, os pais dela, aí são duas questões, não é? A questão dos pais e depois como ela faria para vir junto com os pais. É isso ou eu entendi errado? Exato, porque depois tem mais aqui. Então, eu vou fazer as três perguntas que ela fez, os três tópicos, tá bom? Para a gente entender o Uhum. contexto. O meu pai é neto de português e está saindo a cidadania dele. Para eu tirar a minha, é obrigatória a necessidade da minha mãe tirar a dela, para que eu tire a minha, ou eu posso tirar a minha sem ela tirar a dela? E depois ela falou: e no momento de eu pedir a minha cidadania, seria mais interessante e mais rápido eu tirar lá mesmo em Portugal do que por aqui, que seria no Brasil? E onde eu poderia ver isso lá em Portugal? O que eu precisaria fazer? Então, primeiro ela está Ok. comendo um pai aposentado, né? Então, vamos lá. Primeiro, ela disse que o pai dela é aposentado e quer vir para cá na condição de aposentado. Depois, ela informa que o pai dela é cidadão português, não é isso? Isso, exatamente. Através do pai, ela quer também solicitar a atribuição da nacionalidade portuguesa dela. E, por último, ela fala sobre... Que a, exatamente, que sim, se seria mais interessante ela fazer essa solicitação ainda no Brasil ou aqui em Portugal, não é isso? isso Então, mesmo. vamos lá. Em relação ao pai dela vir como aposentado, como ele já é cidadão português, então ele não precisa solicitar o visto de rendimento, que seria o visto que engloba os aposentados. Então, nesse caso, ela não precisa se preocupar com isso. Em relação ao câmbio, ele não vai, na verdade, também se preocupar com isso em relação à entrada dele em Portugal. O que ele vai fazer é o que todas as outras pessoas fazem, independente de ser aposentado ou não, né? Ele estando aqui na condição de cidadão português, ele tem o direito de residir em Portugal, obviamente, fazer o câmbio normal. Ele recebe a aposentadoria dele no Brasil, né? Ele vai ser tributado no Brasil e ele faz a compra do câmbio, ou Que por casa seria, de câmbio, ou por TransferWise, ou Remessa Online, ou qualquer uma dessas plataformas. tá. Então, não seria a condição dele de aposentado que iria permitir ele residir em Portugal, visto que ele já tem essa permissão na qualidade de cidadão português, certo? Então, essa é a resposta da primeira pergunta. A Perfeito. segunda pergunta dela é se ela, para solicitar a atribuição da nacionalidade portuguesa dela, é preciso que a mãe dela faça antes. E a resposta é não. O pai dela, sendo cidadão português, né, ela vai solicitar a atribuição da nacionalidade dela diretamente através do pai, né, que é o ascendente em linha reta. O que é necessário, e acho que pode ser isso aí que ela esteja confundindo, não é que a mãe dela solicite a nacionalidade, mas sim que se os pais dela foram casados entre si antes dela nascer, vai ser necessário que transcreva o casamento dos pais em Portugal, antes dela tirar a nacionalidade. Não necessariamente antes, porque a gente tem feito as coisas em simultâneo, né? Faz da entrada na transcrição e, ao mesmo tempo, na nacionalidade do filho. Por quê? Porque a transcrição de casamento ela é muito rápida, assim, eu consigo fazer mais ou menos em um mês. Ah, maravilha. E a nacionalidade demora mais ou menos de 3 a 6 meses. E aí, né, quando a nacionalidade está em trâmite, o casamento já é concluído e a gente anexa o processo de nacionalidade, certo? Então, a resposta para a segunda pergunta é não, não precisa que a mãe dela solicite a nacionalidade, não tem nada a ver, basta que um dos dois, ou o pai ou a mãe, seja português.
né? O que vai ser necessário é transcrever o casamento, porque o estado civil do pai ele deve estar atualizado, certo? Certo. Então, tá. Aqui só um adendo aí, eu sei que tem um pouco de relação com a pergunta, mas as pessoas, no caso a mãe dela, se quiser requerer a nacionalidade portuguesa, que não vai ser por atribuição, é por aquisição, e, enfim, tem uma diferença, né? Uhum. Posso explicar isso em outra oportunidade, mas é até interessante que os filhos tenham a nacionalidade antes dela. Por quê? Porque como a nacionalidade por aquisição, é necessário que ela comprove ligação efetiva com Portugal. E o fato dela já ter filho português é uma presunção dessa ligação efetiva. Então, quando faz primeiro do filho, fica mais fácil de tirar a do pai pelo casamento. Não é através do filho, é através do marido. Né? Ela vai fazer a nacionalidade por aquisição pelo casamento, mas já tendo filhos de origem portuguesa. Que seria certo? Ah, tá certo. Olha, tá vendo? É uma dica aí. Muita gente fica com dúvida nisso, né? Muita gente pode estar assistindo e dizendo, olha, vou fazer assim. Por isso que é importante a gente colocar aqui, né? Porque muita gente tem uma dificuldade quando precisa, por exemplo, a nacionalidade através do avô também precisa comprovar essa ligação com a comunidade portuguesa. E uma das formas de comprovar, não é tendo filhos portugueses. E aí, quando o casal já tem filhos, é interessante que faça a primeira dos filhos para depois fazer a do cônjuge, né? Maravilha. Pronto. Então, a terceira pergunta, ela quer saber se é mais fácil tirar não, né? Solicitar a nacionalidade no Brasil ou em Portugal. Ela pode solicitar diretamente em Portugal, mas não necessariamente tendo ela que está aqui. Inclusive, é um dos processos que nós fazemos por procuração, né? Para que justamente para que o cliente não precise esperar esse trânsito, e já que ele entre em Portugal na qualidade de português. Mas qual é o problema dela fazer isso? Ela pode até fazer isso também através do consulado. Porém, ou do consulado ou da embaixada. Porém, isso vai ser um processo muito mais demorado. Por quê? Porque todos os consulados portugueses do Brasil, do mundo inteiro, não é do Brasil, do mundo inteiro, eles recebem os processos de nacionalidade e eles remetem para a conservatória em Portugal. Então, o que é que vai acontecer? Ela vai enfrentar duas esperas. A primeira espera, que vai ser a remessa dentro do próprio consulado, e depois que vai ser remetida para a conservatória. E tem aí um agravante, porque os consulados, eles remetem todos para a mesma conservatória, que é a Conservatória dos Registros Centrais. E essa Conservatória dos Registros Centrais é muito lotada de processos, porque ela é a única conservatória que tem competência, por exemplo, para analisar processos, que é competência exclusiva da Conservatória dos Registros Centrais. Então, quando, por exemplo, é a nacionalidade atribuída para um filho, nós, aqui, advogados, né, nós costumamos fazer pelas conservatórias menores, para que não aumente as demandas na conservatória dos centrais, porque outros menores também são competentes. Exato. Então, é isso. Se ela faz, estando ainda no Brasil, mas através do consulado, ela vai passar por essa demora, podendo chegar aí até 1 ano e meio ou 2. Nossa. E fazendo diretamente por Portugal, e ela pode fazer isso ainda estando no Brasil, ela vai já pular essa etapa, né? Vai direto. Além de pular a etapa do consulado, também tem essa questão de fazer pelos conservatórios menores. Então é mais rápido e já entra em Portugal, tranquila, mesmo assim entra em Portugal. Ela já chega aqui sendo cidadão, não tem... Porque se ela vem para fazer a nacionalidade aqui, ela vai precisar de um visto para entrar. Ela não pode chegar na imigração e dizer, não, eu tenho descendência portuguesa, eu posso entrar. Não, não são os descendentes de portugueses que são isentos de visto, são os cidadãos europeus, né? Então, é muito mais interessante que ela já venha para cá nessa qualidade. Olha, maravilha. Acho que ficou bem respondida. Tá vendo, Isabela? Ela ficou feliz, com certeza. E muita gente também. Obrigada. A Jéssica, então, agora, Jéssica Munique. Olá, minha dúvida é, primeiro, o preenchimento dos documentos, como solicitação de visto. Segundo, sei os documentos que preciso, porém, em que ordem consigo solicitar, pois percebo que um é complemento do outro. Tá? Se eu pedir visto de empreendedor, tenho quanto tempo para abrir a empresa? E se eu chegar, não gostar do tipo de comércio que eu escolhi e quiser mudar por um que ache mais apropriado, o que fazer? Ela está cheia de dúvidas. Então, primeiro, ela está com dúvidas sobre o preenchimento dos documentos, que ela disse a ordem. O que você acha sobre isso?
Olha, essa pergunta ela não ficou muito clara, mas vamos lá tentar Isso. destrinchar aqui. Quando ela diz que tem dúvida no preenchimento dos documentos do visto, eu não sei qual é o tipo de visto, mas como ela fala aí no final do visto de empreendedor, eu imagino que ela queira solicitar e ela pergunta qual é a ordem cronológica e em que momento ela vai precisar abrir a empresa, não é isso? Isso. Em relação ao visto de empreendedor, é muito importante que fique claro aqui para as pessoas que o visto, ele não é o processo de autorização de residência em si, tá? São dois processos. Primeiro, a pessoa começa solicitando um visto que vai permitir, através desse visto, solicitar o processo de autorização de residência aqui em Portugal. O visto, propriamente dito, ele é solicitado quando o imigrante ainda está no país de origem, né? Então, no caso dela, no Brasil. Ela precisa organizar o pedido de visto para dar entrada através do consulado do estado dela, né? Vamos supor que ela seja de São Paulo, então ela vai dar entrada pelo consulado de São Paulo, né? E aí eu vou explicar aqui qual é o passo a passo do visto de empreendedor, que é o dela. E aí o consulado vai analisar o processo e vai deferir o visto. Com esse visto deferido, atualmente o próprio consulado, né, através da VSF, que é a empresa aí, terceirizada que está cuidando dos vistos de autorização de residência, ela já vai sair de lá com agendamento para o CEF aqui em Portugal. Então, após o visto ser concedido, ela vai agendar o CEF em Portugal para quando ela já estiver aqui, ela dar entrada no processo de autorização de residência dela. E aí a pergunta dela, em que momento eu devo abrir empresa? Vamos lá. O processo do visto de empreendedor, ele tem algumas fases. A primeira fase é a habilitação para a abertura da empresa, né? Isso aqui, e eu também cuido desse tipo de processo, né? E fazemos tudo isso também por procuração, né? Sem que o cliente precise se deslocar até Portugal. Sim, é ótimo. E como seria essa habilitação? Primeiro, temos que tem que fazer o número do contribuinte, né? Temos que emitir o número do contribuinte, porque para ser sócio de alguma empresa, você precisa estar inscrito na autoridade tributária. Então, nós fazemos isso, né? Solicitamos o número do contribuinte. Quando o cliente já está com o NIF, né? Que é o número da identificação fiscal, aí é que vamos dar entrada no processo de abertura de empresa, que eu também faço por procuração, certo? E aí, o que é que eu vou precisar? E também temos um contabilista, né? Que é o contador, chama contador no Brasil, que ele faz o processo prévio também para nós, que é o que? O plano de negócio, né? Ele vai precisar definir o objeto da empresa, o objeto social da empresa, né? Dizer qual é o objeto social, qual é a atividade que essa empresa vai desenvolver, né? E através dessa atividade nós vamos ver qual é o número, que existem os códigos referente a cada tipo de atividade. Então, a cliente vai me dizer, olha, a minha empresa, vou dar aqui um exemplo. Eu vou querer abrir uma empresa de confecção de bolo. Pronto. Aí o próprio contador, ele sabe qual é o código que vai se aplicar a esse tipo de atividade, né? E aí o advogado vai fazer o quê? Fazer o processo propriamente dito, que é o contrato social e registrar a empresa perante o órgão competente, né? Na conservatória. Pronto. A empresa aberta, né? E aí nós fazemos isso no mesmo dia. O contador vai abrir atividade nas finanças, certo? Quando abre atividade nas finanças, antes de abrir atividade, nós temos que abrir uma conta bancária empresarial, que nós também fazemos isso. A conta bancária estando aberta, aí eu passo para o contabilista e ele vai dar a entrada na abertura das atividades nas finanças. Pronto. Então, aqui em Portugal está concluído o processo de abertura de empresa e já podemos caminhar para o processo do visto de empreendedor, certo? Tem todo esse processo atrás, né? Tem muita gente que pensa que não, né? E tem todo esse processo atrás. Não, porque para dar entrada no processo, para dar entrada no visto de empreendedor, é necessário, obrigatoriamente, que a empresa já esteja aberta e com as atividades iniciadas nas finanças. Uhum. Então, né, esse é o processo prévio, né, que é o processo da abertura da empresa propriamente dita. Uhum. E por quê? Também tem que estar com a conta da empresa já aberta no banco, porque quando ele for fazer lá o pedido do visto, ele vai ter que comprovar o depósito do valor que vai ser investido, certo? Certo. Aí outra dúvida que é muito comum, as pessoas perguntam
qual é o valor mínimo para investir e ter direito ao visto de empreendedor. Muitas pessoas falam, 5 mil. A lei, exatamente, ela não prevê um valor mínimo, né? Agora, o que é que acontece? Existe a necessidade de comprovação que o valor investido ele vai ser condizente com a atividade que a empresa vai desenvolver. Por exemplo, se você diz que vai investir 5 mil euros e vai abrir uma empresa de confecção de bolo, por exemplo, que essa confecção de bolo vai funcionar numa salinha que é 300 euros o aluguel. Ok, é condizente. Mas se você diz, por exemplo, que vai investir 5 mil e vai abrir um restaurante, o seu visto vai ser negado, porque não existe correspondência entre o tipo de investimento com o porte e o tipo de atividade que a empresa exerce, certo? Então, tem que ter aí, e é por isso que tem que sempre ser apresentado um plano de negócio, para ver se existe, se é viável, né? Tem que ser estudada essa viabilidade da empresa. Eu falando assim, parece um processo complicado, mas não é. Inclusive, é um dos vistos mais procurados atualmente, né? Porque quando a gente fala de empresa, a ideia que dá é de uma grande empresa, mas não. Empresa nada mais é do que um empreendedor que registra sua empresa perante o órgão para poder ter a liberação, exercer a atividade. Não precisa nem exatamente ter um local físico, né? Precisa ter um endereço fiscal. Exato. Mas ele pode, por exemplo, uma empresa de Uber, que eu tenho aberto várias, né? Eles usam o endereço próprio ou do contabilista, constitui a empresa e a empresa se resume aos carros que rodam como Uber. E pronto. Apesar de não existir esse valor mínimo, mas é razoável assim que seja a partir de 5 mil euros, dependendo da quantidade de sócios. Eu indico mais ou menos, vamos supor que sejam 3 pessoas querendo visto através da mesma empresa. Vou abrir eu, você e fulaninha uma empresa para solicitar um visto de empreendedor para todas nós. Era o ideal, assim, o que a gente sugere é que seja 5 mil para cada sócio, né? Dependendo do tipo de atividade. Se for uma coisa maior, obviamente, como eu falei, tem que ser um investimento maior. Eu acho que eu respondo mais ou menos. E aí, se alguém tiver dúvidas também, pode falar contigo que a gente esclarece depois. Deixa aqui embaixo as dúvidas, se tiverem. Realmente. A última pergunta dela foi que se depois, se ela se arrepender do tipo de empresa, se ela pode mudar. Sim, ela sempre pode fazer alteração no contrato social. Ela pode mudar o objeto social da empresa, ela pode mudar o ramo da atividade, pode alterar o quadro de sócios. Isso daí não é problema, é só fazer uma alteração no contrato, que nós também fazemos. Também fazem? Ótimo, isso é importante. Então, acho que ficou bem esclarecido. Bom, aqui é da Bianca Riato. Boa tarde, eu e meu filho já somos cidadãos. O nosso casamento já foi transcrito. Pronto, então acho que o casamento dela já foi transcrito, né? Estamos planejando a nossa ida para o início de dezembro de 2020. Mas, como cidadãos, não temos nenhum documento. Nem o NIF, nem o passaporte, claro. Por receio dessa pandemia, e o isso que eu ia falar por causa da pandemia, tá vendo? Tem que ter uma pergunta assim para a gente meio que saber o que vai acontecer. Por receio dessa pandemia e o fechamento de Portugal para turistas, resolvi pedir ambos os documentos em caráter emergencial aqui em São Paulo. Mas, óbvio, tudo parado. Eu também, já foi há um tempo, né? Já foi há um tempo que ela me escreveu isso. A senhora que me atendeu no consulado não acredita que Portugal estará fechada até dezembro. Também não quero acreditar. Muita água para rolar. Mas ela disse-me que caso a documentação não saia, que é possível pedir uma autorização ao consulado para que possamos entrar em Portugal, já que já pedimos junto ao consulado. Pronto. Outro receio de que Portugal feche para brasileiros, pela vergonha que vem acontecendo aqui. Não podemos nos atrasar para irmos pela escola do filho, que já chegará atrasado, mas terá finalizado o ano aqui no Brasil, entrando para a série seguinte, somente em setembro de 2021. Poderia explicar-me sobre o que foi me dito, se é possível mesmo ou se temos outra maneira de entrarmos, sem sermos como turistas? Desde já agradeço-lhes. Olha, primeiro esse receio que ela tinha aí de Portugal fechar para brasileiros, então, eu acho que é um pouco antigo, porque esse receio ele já se concretizou, né? Portugal já está fechado para brasileiros e já faz um certo tempo, né? Só consegue embarcar quem é cidadão europeu ou quem tem título de residência português, senão nem consegue embarcar em São Paulo, no Rio, onde quer que seja no Brasil. Pronto. E relativamente ao receio dela, né, e às informações que foi dada a ela no consulado, é o seguinte: ela
na condição de cidadã portuguesa, ela não vai entrar aqui como turista. Ela pode até não ter o passaporte ou o cartão cidadão, mas se ela é portuguesa, ela minimamente ela tem o assento de nascimento, que é o que comprova que ela é portuguesa de fato. Esse assento de nascimento, né, que seria a certidão de nascimento, como a gente chama no Brasil, comprova a nacionalidade dela, muito embora ela ainda não tenha os documentos de identificação com foto. Exato. Mas o que é que ela pode fazer? Ela pode sim, né, por uma segurança a mais, solicitar uma declaração do consulado e viajar com o assento de nascimento e o passaporte brasileiro dela. Inclusive, quando ela chegar na imigração, ela pode ir direto para a fila de cidadão europeu. Ela não precisa passar pela imigração, onde os brasileiros passam e outros cidadãos que não sejam da União Europeia. Então, ela só com assento de nascimento e um documento de identificação com foto, que pode ser o passaporte brasileiro, precisa ter um passaporte válido, né? Senão ela não sai do país. Ela se identifica. Mas um atestado ou uma certidão ou uma declaração do consulado é uma segurança a mais, né? Mas, assim, basta o assento de nascimento, até porque é tudo informatizado. O próprio CEF e no aeroporto, se eles duvidarem da documentação, eles podem consultar no sistema informático das conservatórias. Então ótimo. Então acho que ela ficou tranquila. E agora não tem outra pergunta aqui, mas a parte dos vistos, então. Quem está podendo ficar agora? A VFS Global abriu já, não é? Sim. Para aplicarem os vistos, mas não estão deixando. Tudo bem que tem essa demora, né? Abriu agora há pouco, até sair o visto, demora mais ou menos 60, 90 dias. Exatamente. A gente não tem como aferir ainda mais ou menos como é que está o andamento, porque é muito recente, né? E teria que ter um tempo a mais para poder te responder sobre isso. No próximo vídeo a gente pode, mais para frente, a gente atualizar, né? Que exatamente. Tá muito... Tá bom. Vamos ali para uma pergunta da Tereza Pimpinato. Quem tem cidadania italiana precisa apresentar renda mínima, que ela colocou entre parênteses, 645 euros por mês para morar em Portugal? Não, de jeito nenhum. Qualquer cidadão da União Europeia, né, pode residir, ele tem livre trânsito na União Europeia, né? Porque a União é sem fronteiras para os países que fazem parte. Então, qualquer cidadão da União Europeia, ele tem o direito de residir em Portugal, sem precisar comprovar renda, sem precisar absolutamente nada. Na verdade, a única coisa que o europeu precisa quando decide residir em Portugal é fazer o atestado de... Ele precisa solicitar perante a Câmara Municipal um atestado de cidadão da União Europeia. E esse é o documento que concede a ele o direito de ser... concede a ele a condição de residente em Portugal. Não é nem o direito, porque o direito ele já tem. Então, este documento concede a condição de residente em Portugal, né? Mas ele não precisa de absolutamente nada não precisa fazer nenhum procedimento prévio. O que ele precisa fazer é, quando já está aqui, se dirigir a uma Câmara Municipal mais próxima da zona de residência dele e solicitar esse certificado de cidadão da União Europeia. Tá ótimo. Vamos para a próxima. Daniela Marins. Olá, em uma situação onde o cônjuge veio com visto de estudante e fez o reagrupamento familiar para a esposa e filha, eu gostaria de saber se existe a possibilidade de, na renovação da residência do portador de visto de estudo, ser reagrupado pela esposa ao invés de permanecer como estudante. É assim, o titular do visto de estudante solicitou o seu título de residência, depois reagrupou a mulher. Isso. Aí ele quer saber se agora ele pode reagrupar por essa mulher. Não é isso? Porque é isso, porque ela disse, gostaria de saber se existe a possibilidade de, na renovação da residência do portador de visto de estudo, ser reagrupado pela esposa, ao invés de permanecer como estudante, considerando que os dois tenham contrato de trabalho e meio de subsistência suficiente. Olha, tá bem misturada essa pergunta, mas vamos lá. Jamais você pode reagrupar por um reagrupado. No caso, ele, né? Ele era titular, reagrupou a mulher, depois reagrupou por ela. Esse bate e volta aí, ele não funciona. Não. Né? Porque, na verdade, para ela renovar como reagrupada, o reagrupado ele sempre depende do titular do visto, né? Sim. Então, para ela renovar, ela vai precisar que ele já esteja
com o título dele válido. Isso. Quando o dele venceu, o dela também vence. Entendeu? Então, ela não iria conseguir renovar o dela se ele não tem mais a condição de estudante. Exato. Porque ele teria que provar a condição de estudante. Agora, o que pode acontecer no momento da renovação é quando muda a condição do titular do visto. Por exemplo, ele veio como estudante e ele já concluiu os estudos, ou sei lá, ou ele abandonou, mas agora ele trabalha, certo? Então, ele vai fazer uma alteração. Quando ele vai fazer a renovação, ele pode fazer uma alteração da condição. E ele, ao invés de renovar como estudante, ele vai renovar na condição de trabalhador. Mas isso não significa que ele... Né, isso é totalmente diferente de ele reagrupar da reagrupada. Exatamente. Né? Aí, depois que ele renovar como trabalhador, aí ela pode reagrupar por ele. Sempre ela vai poder. Ou ela também pode até nem reagrupar por ele. Se ela trabalha, ela também pode renovar na condição de trabalhadora. Ou se ela renovar na condição de trabalhadora, aí sim ele pode reagrupar por ela. Entendeu? Entendi. Ah, que interessante. Também pode ser o contrário, né? Sim. Se ela renova na condição trabalhadora, ela pode reagrupar ele. Mas se ela já era reagrupada dele, ele não pode reagrupar por ela. Do reagrupamento. É exatamente isso que eu acho que a única forma que ela pode reagrupar, que ele pode reagrupar por ela, é se ela renovar independente da condição dele. Certo? Tá certo. Deu para entender. Eu acho que foi isso que ela quis saber. Só que assim, escreveu um pouco, ficou umas coisas meio estranhas. Espero que tenha ficado claro. Vamos ver, a Natália Moreno. Porque a pergunta não estava muito clara, né? Não estava muito clara. A gente acha que foi. Se não foi, deixa aqui de novo a pergunta aqui embaixo, que a gente depois, no outro vídeo, pode responder, né? Pronto. A Natália Moreno perguntou: eu queria saber sobre cidadania para cônjuges. Sou casada há mais de 3 anos. O meu marido tem já a cidadania portuguesa. Depois que eu estiver em Portugal, o que eu preciso para tirar a cidadania? Boa pergunta. Então, a nacionalidade adquirida através do casamento, existe o requisito da comprovação da ligação efetiva, como eu falei anteriormente. E como é que é feita essa... Quer dizer, na verdade, existem 2 formas. Quando o cônjuge é casado com um cidadão português há mais de 5 anos, essa ligação efetiva ela já é presumida, ou seja, não precisa de tantos elementos, ela já é suprida. Mas a partir dos 3 anos de casamento, aí já pode dar entrada desde que comprove a ligação efetiva, certo? E aí foi quando eu falei aquilo. Se esse casal já tem filhos, né? Aí o ideal é que os filhos solicitem a nacionalidade, porque aí já faz com que a mãe tem a presunção da ligação efetiva, certo? Mas aí, se ela está dizendo que vem morar em Portugal, vamos supor que vamos partir do pressuposto que ela não tem filho, né? Ela não mencionou. Ela é casada há 3 anos com cidadão português, sem filhos. O que é que ela precisa? Ela precisa, né, comprovar a ligação efetiva. E uma dessas formas é ela sendo residente em Portugal, ela está inscrita na autoridade tributária, né? Que é ter o NIF, conta em banco, enfim, tudo que ela fizer em Portugal, se ela frequenta um ginásio, se ela tiver carro no nome dela, tudo isso vai contribuir para essa comprovação da ligação efetiva, né? Então, se ela já tem 3 anos e vem morar aqui em Portugal, provavelmente ela já consegue solicitar sem muitos empecilhos. Tá ótimo, olha, tá vendo? A Cidinha Fernandes: existe a possibilidade de aposentado brasileiro conseguir a residência em Portugal, tendo viajado como turista, embora com renda suficiente? Pois os vistos irão demorar muito após o retorno ao trabalho do consulado. Muita gente está sem paciência, mas não é assim, né? Não. Olha, é a pior coisa que se pode fazer. E, assim, sendo bem sincera, esse é o pior tipo de dor de cabeça que me trazem, quando as pessoas vêm para cá sem visto e depois querem se regularizar. Primeiro, ele corre o risco de nem passar na imigração e voltar, porque isso acontece muito. As pessoas chegam aqui cheias de malas e não sei o quê, a imigração já consegue descortinar logo, né? Então, não corra esse risco. Se você tem renda no Brasil e tem a possibilidade de solicitar um visto de rendimentos, então por que você vai se aventurar e vir para cá de forma ilegal, que depois vai dar muito mais dor de cabeça para regularizar? Você não vai conseguir absolutamente nada aqui na condição de
né, de uma pessoa que não está com os documentos em dia. É isso Né? mesmo. Se você for parado pelas autoridades, você vai ter problemas. Então, se você tem essa condição de aposentado, o ideal é que você solicite o visto. E não é essa demora, no máximo são 90 dias. Exato. Ninguém está tão desesperado assim que não possa esperar É, 90 eu dias. também acho, se falar assim, Até porque o que eu mais digo aqui é que para imigrar é muito importante o planejamento. E ninguém se planeja antes de 90 dias. E o primeiro passo de um planejamento é o visto. é isso. Né? Porque não dá certo. Assim, a probabilidade de dar errado quando a pessoa vem assim na doida é muito grande. A pessoa vem cheia de expectativas e vem completamente desorganizado, chega aqui, só vai ter dor de cabeça. Pode até conseguir, como consegue, sim, se regularizar, mas vai ter muito, a custo de muita dor de cabeça. É isso. E ele tendo assim, esse perfil, né, de visto D7, podendo vir com esse visto, por que não, né? É verdade. Exato. Com esse Porque, meio... assim, eu até entendo aquelas pessoas que dizem, é porque eu realmente não tenho condição, não me aplico a nenhum tipo de visto. Jamais eu vou incentivar. Jamais eu vou incentivar ninguém a vir para cá para arriscar, até porque eu sou advogada, né? Então, estou aqui justamente para fazer o contrário, para orientar as pessoas a evitarem essa... Tem muita gente, inclusive, que chega aqui, se eu soubesse disso antes, sabe? Então, eu jamais vou incentivar. Mas eu entendo, os que já estão aqui dizem, doutora, mas é porque não tinha outra possibilidade. Ok, mas se você tem essa possibilidade, não faça de forma diferente, porque com certeza você vai ter dor de cabeça. Como tem pessoas que têm a hipótese de tirar uma cidadania europeia, né? E por preguiça não fazem e vêm para cá. Também é outra coisa, né? Tem que porque a nacionalidade ainda é muito... Se você tem essa possibilidade, corra atrás. Né? Isso é importante para os seus filhos, para você que está aqui na Europa. Exato. E sem dizer que a sua condição ainda é mais privilegiada, porque né, você é uma condição de cidadão já chega aqui com tudo pronto, né? Sem dor de cabeça quase, né? Quase que sem dor de cabeça. É verdade, mas é mesmo isso. Na realidade, né, a gente alerta, né? As dores de cabeça, se tiver, não será por isso, né? Não será. Então vamos para a próxima. Da Carolina Delboni. Minha mãe é casada com um português desde 2003 no civil. Ela morou em Portugal com ele por 7 anos e eu morei por 3. Depois voltamos ao Brasil e agora ele foi para lá, né? Seria Portugal novamente. Ela pode conseguir a cidadania por estar casada com ele, certo? E então eu posso conseguir cidadania através dela, por ela ser minha mãe? A mãe consegue através do casamento. Mas aí, lembra que eu falei que existia a atribuição e a aquisição que eram diferentes, né? Isso. Pronto. A grande diferença é justamente essa. A atribuição, ela é a nacionalidade originária, ou seja, é como se a pessoa já tivesse nascido português. Ela retroage a data do nascimento. Então, no meu caso, por exemplo, que meu pai é português, eu só vim me preocupar em tirar a nacionalidade portuguesa já adulta. Mas na minha certidão, no meu assento, é como se eu fosse desde o dia que eu nasci portuguesa. Então, eu sou uma portuguesa originária e eu posso transmitir à minha filha pode transmitir para a filha dela e assim sucessivamente. Né? Eu pude transmitir para o meu marido também. Já a nacionalidade por aquisição, ela não é originária, ou seja, você só começa a ser português a partir da data que ela lhe foi concedida, ou seja, ela não retroage, certo? Então, vamos supor que você solicitou a nacionalidade por ser casada com um fulano e o despacho saiu no dia 5 de maio de 2018. Você é portuguesa a partir do dia 5 de maio de 2018. Se você teve filho anterior a essa data, tá entendendo? Então, tudo é para frente. E, além disso, você não consegue... como é que se diz? Você não consegue passar essa nacionalidade para outra pessoa, ou seja, para o seu marido ou filhos maiores. Se você tivesse filhos menores de idade, aí, nesse caso, ainda existiria uma possibilidade disso acontecer. Mas ela tem essas limitações, né? Porque se fosse assim, eu me casava com português, passava para todos os meus filhos. Exato. E assim, o mundo todo ia virar português, Exatamente. Né? Mas não é bem assim. A mãe dela consegue sim, por ser casada com português há mais de 5 anos, e também por já ter residido em Portugal, ela consegue comprovar a liderança nativa, mas ela não consegue passar para a filha que é maior de idade.
Tá bom, super esclarecido. Muita gente devia ter essa questão também. Vamos lá, então. Aí tem foi nos stories, então não tem nome. Perguntaram se é muito difícil tirar o NIF. O que precisa? Talvez a pessoa não saiba muito bem como que se dá para tirar, se dá para O tirar. NIF, vamos explicar aqui o que é o NIF, né? Que é o Isso, né? número de identificação fiscal. Ele é como se fosse o CPF português, ele é o número do contribuinte, né? E, assim, para solicitar o NIF, né, que é perante as finanças, vai ser necessário que ele tenha um representante fiscal, né? E aí, o representante fiscal pode até fazer isso por procuração, que é o que eu faço quando eu abro empresa, por exemplo. Para os meus clientes que ainda estão no Brasil, eu preciso emitir o NIF para eles. Então, eu faço uma procuração, né? Me ponho como representante fiscal, vou até as finanças e emito o NIF para o cliente. Então, o que é necessário para emitir um NIF é que a pessoa tenha um representante fiscal em Portugal. E atenção, esse representante fiscal ele tem que estar legalizado, ou seja, ele tem que ter título de residência ou ele precisa ser um cidadão europeu. Tá bom, isso é importante dizer para as pessoas, né? E dá para tirar então no Brasil, que algumas pessoas podem já querer, imagina, vou morar. Pode sim, pode por procuração, sim. Através de uma procuração. Muito bem, tá certo. Outra pergunta foi dos stories do Instagram. Gostaria de conhecer mais sobre a sua consultoria para o visto D2. Então, você acha que já explicou um pouco como que funciona, mas pode dizer, vocês fazem, né? Sim. Eu faço todos os processos, desde o início, desde da emissão do NIF, como eu falei aqui, o processo de abertura da empresa, quando a empresa está pronta, também fazemos, juntamente com o contabilista competente, a abertura nas finanças das atividades e depois também ficamos responsáveis pela documentação para dar entrada no visto. Depois do visto, também fico responsável pelo processo de autorização de residência aqui em Portugal. Então, eu faço todas as etapas, né? É só falar o que é que você pretende que a gente vai dando andamento. A pessoa fica tranquila, né? Porque, assim, eu tenho até um vídeo que explica bem detalhadamente no meu canal do YouTube, depois se você quiser vou deixar o link. Colocar aí para os seus seguidores, né? Tem vários vídeos lá bem explicativos, inclusive tem um que é muito detalhado sobre abertura de empresa e visto de empreendedor, Olha, maravilha. Vou deixar então o link também aqui embaixo para eles darem uma olhada, perceberem e saberem o que vocês fazem, né? Que a doutora faz. Isso é importante. Vamos lá. Tenho cidadania, minha esposa precisa de algum visto para entrar comigo em Portugal? Essas perguntas sempre recebo. Olha, atenção, as pessoas acham que não precisa, mas precisa sim. Existe um visto que se chama visto de reagrupamento familiar. Vamos lá, eu vou te explicar isso. Funciona na prática, mas não é o certo. E é por isso que eu digo, como eu sou advogada, eu não aconselho a fazer. As pessoas vêm sem visto. Não, meu marido é português e eu vou acompanhá-lo. Ok. Não é o certo. Por quê? O brasileiro tem isenção de visto para turismo. A gente consegue entrar em Portugal sem necessidade de visto quando ele vai fazer turismo, certo? Sim. Porém, vou dar um exemplo. Se uma mulher cabo-verdiana ou moçambicana também precisa, é casada com um português e ela vem para Portugal para estabelecer residência. Ela não tem isenção de visto para turismo. Ela precisa de um visto para entrar. Então, é assim que eu consigo explicar para as pessoas por que precisa de um visto de reagrupamento. O visto de reagrupamento é justamente para as pessoas que são casadas com um cidadão europeu ou que são casadas com algum titular de visto, não precisa ser exatamente um cidadão português, mas alguém que tenha o visto de turismo, o visto de empreendedor, de rendimento, de estudante. Ele é titular do visto de estudante. A mulher dele precisa ser titular do visto de reagrupamento, certo? O português também precisa solicitar para sua mulher um visto para que na verdade não é reagrupamento, é familiar de cidadão europeu. Isso. Se o casamento dela tiver transcrita aqui em Portugal, aí sim ela pode conseguir, através da certidão do assento de casamento, ingressar junto com ele, dizendo que o ideal é que o processo dela de nacionalidade portuguesa já tenha sido dado andamento, ou que ela tenha o CEF já agendado, o CEF para solicitar residência para familiar de cidadão europeu.
certo? Certo. Então, são duas hipóteses. Se é um titular de visto, tem que solicitar o visto de reagrupamento familiar, certo? Se o marido é titular de um visto, a mulher precisa de um visto para reagrupamento familiar. Se o cidadão é português e tem já o casamento registrado, né, transcrito em Portugal, aí o que é que ela faz? Agenda o CEF e vem com esse agendamento e o assento de casamento, certo? E Ou, aí, caso contrário, ela vai precisar de um visto. então, isso é importante. Quem vem com visto, imagina, eu sou titular de um visto, meu marido tem que fazer o visto de reagrupamento familiar. Legalmente falando, sim. Legalmente. Agora, Não não é o correto, que tem vamos dizer. acontecido na prática. Exato, exatamente. Mas é assim, então. Mas o que é que acontece? Se o teu marido tem um visto de, vamos supor, um visto de empreendedor, mas tu não tem, você vai entrar aqui na condição de turista. Se Isso. você chega na imigração dizendo, ah, não, meu marido tem visto, mas eu vim acompanhá-lo, vou morar aqui com ele, eles vão te barrar. Você vai ter que mentir na imigração e dizer, não, eu vim aqui só para ver a mudança dele. Entendeu? Eu não aconselho de forma alguma. Eu aconselho sempre a vir da forma mais correta. Sim, Né? importante. Porque o visto de reagrupamento. Não, isso é muito importante. Porque você corre o risco de ser barrado. Se você diz, o meu marido tem um visto, mas eu não tenho, você está correndo o risco de ser barrado. Porque você é isento do visto para turismo, não para residência. Exato. E quem disse que você chegando lá realmente não é? Isso tudo Pois é. não sabe. Aí você pode até, muita gente quando eu falo isso, diga, ai, tem certeza disso. Pode entrar no site do Consulado Português de São Paulo e pode procurar lá, visto de reagrupamento familiar. Porque tem. Para quem quer vir certinho, sem erro e sem medo, tem que fazer isso mesmo, tem que fazer o correto. Agora, quem quer arriscar, aí não procure cada um. Exatamente. Não me procure. Faça por conta própria. Exatamente. Boa, muito bem. Vamos lá, então. Pode agendar o reagrupamento familiar junto com a solicitação de residência do titular do visto? Pronto, aí. Não, veja bem. Para reagrupar, o título de residência do seu marido ou da pessoa que você vai reagrupar, ele já precisa estar válido, certo? Mas o que é que eu tenho feito? No momento que eu vou fazer o agendamento do titular do visto, eu já solicito o agendamento do reagrupamento para 60 dias depois. Eu já deixo agendado. Você já né? sabe. Mas para o mesmo dia não dá. Tá bom. Que é o tempo que mais ou menos demora. Porque, veja, o título, como eu disse, o visto, por si só, ele não é autorização de residência. Isso. Então, o processo de autorização de residência tem que ser concedido para poder reagrupar o familiar. Então, não dá para fazer os dois no mesmo dia, né? Tem que esperar que um seja concedido para depois reagrupar o outro. Ah, ótimo. Muito bem. Vamos ver. Aqui. Oi, meu esposo trabalha com marketing multinível. Dá para tirar visto D2 com essa área? Dá, se ele abrir uma empresa, né, com objeto social, com esse tipo de atividade, sim, é uma empresa como outra qualquer. E quem Mas ele precisa abrir empresa. O visto D2, como ele se refere, era para empreendedores. Se ele abre uma empresa, e aí ele pode botar o objeto social e as atividades do ramo que ele escolher. Mas ele precisa fazer aquele procedimento que eu falei aqui. De todo, assim. Muita gente me pergunta de marketing digital, porque muita gente hoje em dia trabalha com marketing digital, né? No Brasil, e quer morar aqui. Qual visto se aplicaria? Seria o mesmo visto de empreendedor, porque, veja, o marketing digital, para o país, não é? Ele funcionando através da empresa, a obrigação é que todo o serviço seja faturado, né? Então, se você trabalha com marketing digital, você precisa ter uma empresa ou pelo menos que seja uma unipessoal, mesmo que seja uma pessoa... você sozinha quer trabalhar com marketing digital, você vai abrir uma empresa unipessoal. É uma empresa que é a única pessoa, é o único sócio, né? Se chama aqui unipessoal. E, independente, qualquer atividade, se você é um profissional autônomo, por exemplo, eu sou advogada, eu não tenho empresa no meu ramo jurídico, porque eu tenho atividade aberta nas finanças como advogada. Eu, Maria Cristina, tenho atividade aberta como advogada. Mas eu não precisei de visto porque eu tenho a nacionalidade portuguesa, certo? Uhum. E eu, no meu trabalho, para eu faturar o meu trabalho, que seria emitir nota fiscal, eu preciso ter uma atividade aberta nas finanças, que é para poder ser tributário.
A empresa unipessoal é uma forma de um autônomo fazer duas coisas. Primeiro, ter direito ao visto de empreendedor e, segundo, poder faturar todos os seus trabalhos e ser tributado, enfim, ficar em dia com a ordem tributária aqui, né? Exato, porque e depois tem pessoas que me perguntam, mas que trabalham com marketing digital, mas o rendimento é todo brasileiro, ou seja, vai trabalhar com o público brasileiro, com o público às vezes não só português. Então, poderia fazer isso aqui, mas não transferindo dinheiro. Não, veja, ela pode, é só ela colocar o número do contribuinte de fora, isso daí não tem problema. Hein? É A isso. questão, mas a pergunta dela foi como vir para cá sendo Isso. na área de marketing digital, não foi isso? Multinível, aqui é multinível, eu que passei para digital, porque eu lembrei eu que eu sou recebo meio muito. ignorante aí nessa área, não sei Não, tá muita certo. diferença. Mas é isso, é abrir uma empresa, né, nessa área, nesse segmento. Como eu disse, pode até ser a morada fiscal cedo da própria casa dela, né, porque as pessoas que trabalham com marketing digital geralmente são home office e pronto, é abrir a empresa, como eu falei, bota aí um capital social mínimo que ela achar que é necessário para exercer a atividade e solicita um visto de empreendedor. Abre a empresazinha dela, unipessoal e pronto, e vem para cá com tudo certo, já pronta para trabalhar. É isso, acho que o visto D2 também é um dos vistos, as pessoas podem achar que é complicado, mas talvez seja um dos que mais se adapta, né, no perfil. Não, esse é o visto mais procurado, é o visto mais viável, né? Porque as pessoas dizem, não tenho renda, porque a renda, ela precisa ser uma renda contínua, veja. Você pode até ter uma renda no Brasil, mas a partir do momento que você se muda do Brasil, você vai continuar tendo essa renda? A maioria das pessoas não, a não ser que seja ou aposentado, ou pensionista, ou pessoas que têm investimentos, né? Enfim. Mas a grande maioria, né? Por exemplo, o visto de trabalho aqui é muito complicado. Esse sim é complicado, porque tem aquele procedimento de ter que disponibilizar a vaga no Instituto de Formação e Emprego, deixar por 30 dias, e os cidadãos europeus têm preferência, geralmente ocupam a vaga. Enfim, é o visto que, na verdade, eu só fiz 2 vezes esse visto. Ele é muito pouco procurado, é muito burocrático. Então, o visto de empreendedor é o que mais viabiliza a vinda e também tem aquela grande vantagem da pessoa já chegar aqui pronta para trabalhar. É isso, não precisa... exatamente, exatamente. E também é importante dizer que esse dinheiro, veja, os 5 mil que você, no marketing digital, acho que 5 mil seria suficiente, 5 mil euros que você vai investir, esses 5 mil eles vão continuar sendo seu, ele vai ficar lá na sua conta. Né? Então, você vai investir, mas você pode chegar aqui e gastar o seu dinheiro. Então, não é uma coisa que você vai desperdiçar 5 mil, você não está comprando um visto, você está fazendo um investimento. Você precisa comprovar esse dinheiro na conta da empresa, mas esse dinheiro continua sendo seu, ele está lá para ser utilizado, né, na sua atividade profissional. Ai, maravilha, acho que esse visto realmente, para quem estava em dúvida, acho que vai ficar aí com, né, um plim, assim, olha, pode ser que seja para mim. Para não vir como turista, a gente tentar realmente algum visto. Se você tem uma condição de... Até porque é difícil alguém emigrar com menos dinheiro do que isso, né? A não ser que você já tenha algo em vista aqui para começar a chegar já faturando. Mas o ideal é que você tenha um planejamento, né? Sim, e esse valor aí pode estar dentro do seu planejamento. Com certeza, então ótimo. Acho que a última pergunta, para não ficar muito grande, e aí o pessoal, eu tenho certeza que vão gostar, a gente pode vir aqui fazer depois um outro vídeo, atualizar também quando de repente tiver alguma mudança, né, nas leis ou alguma coisa assim, a gente também pode vir trazer um vídeo que eles gostam bastante também e ver a cara, né, por quem tá de trás aí da parceria. É sempre bom. Sim. Então, essa última pergunta, você já chegou a falar um pouco sobre isso, mas falamos só agora nesse contexto. Uber, para trabalhar por conta, tem mesmo que abrir uma empresa? É tão diferente do Brasil? Como é que é, então? Pronto, essa empresa, ou essa pergunta eu vou responder, porque, como eu disse, eu já abri algumas empresas aqui. Mas também não tem muito a ver com a parte jurídica, mas eu vou responder porque é uma coisa que eu sei, tá? Exato. A atividade de Uber aqui, você não pode simplesmente chegar a pessoa física, você é Uber e comprar um carro e começar a rodar. Não. Realmente só pode se habilitar para ser Uber quem tem empresa constituída. Né? Então, se você quer ser autônomo, você tem que abrir uma empresa para trabalhar com Uber. Ou
se você pode trabalhar por conta de outrem. Ou seja, você vai trabalhar como Uber, mas vinculado a uma empresa de alguém que já tenha uma empresa de Uber constituída. Ah, Né? tá bom. Mas obrigatoriamente tem que ter uma empresa vinculada. Ah, então isso é importante. Eu não sei como é que funciona no Brasil, né? Mas pelo É, que eu entendi, ele não precisa. Ele ele falou também que não é precisa se diferente vincular, do que ele se vincula diretamente à Uber, ele como pessoa física, né? Acho que aqui é diferente, realmente. aqui, então, você confirmou. E você tinha falado sobre, então, quem quiser, de repente, vir com o visto D2 para ser Uber, então dá. Você, não é? Tem que fazer esse procedimento, abrir a empresa. E por acaso, agora eu não sei como é que vai ficar, né? Porque o turismo está parado, É. mas tinha muita gente vindo fazer isso aqui. Muita gente, assim. Eu Muita acho que eu procura? abri Ah, é? alguns empregos aí nesse segmento, sim. Já viu? Agora a gente tem que esperar um pouco, ver como que isso vai estar, para a gente poder falar o que está valendo mais, o que está valendo mais a pena, será que ainda continua isso, será que não? Eu não vou querer fazer um vídeo depois também para informar as pessoas, né? Tudo vai mudando, tudo muda. Mas acredito que aos pouquinhos as coisas depois vão voltando ao normal, né? Só que a gente não tem previsão, É, né? Muita gente pergunta, a gente não pois tem. é. E até para os vistos tá assim. Mas por mais estranho que seja, agora, nesse períodozinho, não, estamos na pandemia ainda, mas aqui em Portugal já foi flexibilizado um pouco. Mas desde o começo de junho para cá, a procura está muito grande, muito grande. As pessoas estão assim, acho que é o desespero para sair do Brasil. Então, as pessoas estão, É isso. pessoas que têm direito à nacionalidade, pessoas que, né, que estão abrindo empresa, muita gente está nos procurando aqui para viabilizar uma forma de migrar. Muita gente mesmo, assim. Tá assustador a procura, muito Já grande. viu? Deu aquela parada, né? Mas depois agora, como Portugal já Não, também. março e abril, não, março não sei, mas abril e maio foi assim, Não, parece que as pessoas estavam em choque, não recebiam um e-mail, uma mensagem, um telefonema, nada. é Só verdade. os clientes que já estavam com o processo em andamento, mas ficou mesmo assim, meu Deus. Mas agora, surpreendentemente, a procura dobrou, sabe? As pessoas estão assim, olha como é que tá, eu quero muito ir embora, e é urgente, e todo mundo tá urgente, né? Tá Urgente, todo todo mundo com urgência. fugir, realmente fugir. Você viu aquele caso do senhor dizendo aposentado, que ele não quer esperar, mas como as pessoas têm que ter Pois paciência, é. calma. Podem, ainda esse ano, pode dar certo, Até né? porque essas pessoas, né, que você disse, por exemplo, esse aposentado, ele não consegue entrar aqui como turista, não embarca. Ele só Nem vai dá, embarcar se ele é que tiver nem um dá, visto. é verdade. Por enquanto, né? Por enquanto ainda não tá, o É, turismo ainda não dá. Claro que a gente vai atualizar quando puder, tudo certo, né? Mas ainda não. Então, para a gente sim. finalizar, o que você acha assim? Para quem então tá precisando, tá vendo, viu o vídeo, falou, olha, eu me encaixo nisso, acho que eu vou tentar isso. Pode te procurar para vocês já começarem a tentar, Claro, não é? deve. Não é? Que agora é a hora, foi o que você disse. É a hora, porque até tem todo o processo. Cada caso é um caso, né? O visto D2 é diferente do D7, mas sempre tem aquele tempo de demora, né? Não é de um dia Sim, para é como eu falei, né? Você tem que ter uma margem de tempo para o planejamento. Inclusive, você põe essa margem até um pouco folgada para qualquer imprevisto, né? Então, se planeje, né? Por mais que você tenha pressa, mas, né, faça tudo da forma correta. Durante o tempo que você aguarda o visto, você vai resolvendo suas outras coisas no Brasil ou aqui também, né? Você vai, sei Ex- lá, tratando de coisas, o que fazer com suas coisas, mudança, abertura de conta, venda de Isso, tudo, moeda, essas coisas. isso tem muita coisa, né? Tem muita coisa no planejamento. Não é só tirar o visto. Claro que isso é super importante, é o Exato. principal, claro. Mas depois tem todo um processo de É. planejamento. Então, Muita gente sai aí nas pressas, quando chegar lá eu me viro. Não é bem assim, né? A gente sabe que Portugal, a realidade de Portugal, assim, em relação a emprego, essas coisas, não é um país que você, a não ser que você já tenha, como eu disse, como se você já tenha algo em vista, isso. né? E você precisa Ninguém já ter consciência dos preços, de, por exemplo, aluguel. Você tem que saber quanto você vai ganhar e quanto você vai gastar, para quando você chegar aqui não ter uma surpresa, tem uma né? surpresa. Não Tem sabia que, que era assim. exatamente, tem que O pensar. ideal é esse planejamento, que você já saia do Brasil sabendo o que é que você vai encontrar aqui, o que é que você vai fazer aqui, Isso. né? O que é que você planeja, né? Você planeja gastar quanto com moradia, você planeja ganhar quanto na sua atividade profissional, o que é que você deseja fazer? Então, foi quando eu disse que o visto do empreendedor,
já lhe dá essa ideia, né? Você diz, eu vou dizer agora a última empresa que eu abri, vou fazer uma empresa de contabilidade, abrir uma empresa de bolo. Então, essa empresa de contabilidade, ela já começa a buscar meios de se comunicar com os clientes. Eu dei um exemplo de pessoas que abrem negócio de confeitaria, bolos, tortas, doces, essas coisas. Pode ir criando uma rede social, fazendo divulgação do trabalho, né? Vendo quem são os influencers aqui para divulgação e tudo. Então, é você começar a ter uma noção. Não é simplesmente comprar passagem e vou embora, não é bem assim, né? É isso mesmo. Porque Tem que ter depois uma pesquisa pode... atrás, né? Uma É, procura. E acho que é isso também, é muito importante a gente estar sempre falando para as pessoas não pensarem que é brincadeira, né? Pronto, consegui o visto, também estou exatamente. indo embora. Não, tem que ter uma noção de tudo, de custos, de vida. Exatamente. É uma mudança muito grande, né? Você É, deixar a sua vida de lado para começar outra. Então, que não seja feito assim no escuro, né? Que você já exatamente. procure, e principalmente procurar o meio mais correto, né? Por isso que eu estou aqui. Exatamente, é isso. Então, olha, eu vou deixar os contatos também, então, aqui embaixo, se você estiver me vendo no YouTube ou no Instagram, né? Vou deixar aqui embaixo na descrição, o contato para entrar em contato com vocês. E o mais rápido possível, né? Vocês, claro, tem que pensar a melhor maneira, mas se você já tem uma noção, já sabe como é que funciona, aqui pelo nosso Exatamente. vídeo vocês já puderam ver, entender os tipos de visto, também tanto a cidadania, tá vendo? Você respondeu muitas questões que eu acredito que seja uma das questões que todo mundo tem, né? Quem tem descendência, assim, então vale super a pena contratar um profissional. Eu sempre indico, eu sempre estou indicando e cada vez mais. Como eu falo também, às vezes as pessoas não procuram, aí é o barato que sai caro, tenta fazer por conta própria, aí quando dá errado, procura o advogado. Quantas ligações eu recebo? Fulaninho está na imigração no aeroporto. Hoje em dia eu já, assim, não tenho o menor tesão de fazer isso, porque eu digo e repito, não façam, não façam, não façam, aí fazem. Aí faz. Né? Aí quando vem, fica na imigração, e aí o que é que eu tenho que fazer? É uma dor de cabeça, não vale a pena, eu me desloco para o aeroporto, chega lá, eu tenho que fazer recurso, não sei. E na maioria das vezes não dá certo. Certo, é É isso. muito difícil reverter uma decisão quando o CEF já está em mente que aquela pessoa... o CEF, quando bota ali naquela salinha, porque às vezes já viu o Facebook, pessoas em grupos de imigração e não sei o quê. Então, não façam isso. Se você tem a possibilidade de vir corretamente, venha corretamente. É isso mesmo. Né? Eu acho né, para finalizar mesmo essa frase, porque para as pessoas perceberem e que tem outras hipóteses, podem conversar, podem ver, tentar ver a melhor maneira com a família, que dá certo, né? Exatamente. Então, Só se planejar que dá certo. exatamente. Obrigada. Então, eu vou deixar todas as informações, porque eu sei que vocês vão perguntar. Se vocês tiverem alguma dúvida também, de repente, pode deixar aqui. Ou a gente responde, ou fazemos outro vídeo respondendo mais para frente. Podemos também atualizar vocês sobre isso das fronteiras, enfim, isso depois com o tempo a gente vai, é só também acompanhar vocês no YouTube, né, que eu também vou deixar aqui os vídeos. Uhum. Tem bastante conteúdo lá. Muita gente me Isso, procura através do YouTube, porque e te acha eu lá, ultimamente até dei uma parada, né? Parei de gravar um pouco essa pandemia e fiquei, enfim, né? Todo mundo ficou home office, muita coisa acumulada. não sei o quê, mas eu estou retomando o canal, né? Porque é um meio que ajuda muito as pessoas, tem muito conteúdo gratuito, né? E pronto. Porque Mas eu estou retomando lá. exatamente, porque os seus vídeos são muito explicativos e às vezes as pessoas têm certas dúvidas naquilo. Então, pronto, ver os vídeos para depois tentar entrar em contato com você, porque talvez lá pelos vídeos podem entender qual é o melhor visto para o seu perfil, para o seu cenário, e aí entrar em Exato. contato para conseguir a sua ajuda, o seu auxílio para tirar. E aí tem a possibilidade também, se as pessoas quiserem, pode marcar uma consulta comigo, né? Para entender melhor quais são os tipos de visto, qual é o visto que se adequa para a condição da pessoa. Enfim, pode deixando meus contatos aí. Tá bom. E aí... Sim, sim, com certeza. E vale muito a pena isso, gente. Vale muito a pena vocês. Por isso que eu sempre indico tô sempre falando dessa parceria, porque vale a pena. O que eu quero é ajudar, quero que vocês cheguem felizes em Portugal, não com perrengue, não com erro, não voltando, né? Não errando, e sim acertando em todos os passos. Obrigada mais uma vez, então. E Obrigada também. eu espero. E fico à disposição para o próximo. Tá bom.